Bom, queridos, nesta segunda aula, o que é que está no centro do coração de Deus, nós vamos seguindo então para o segundo começo de Deus. Após a geração pecaminosa de Adão chegar ao dilúvio, chegar à destruição, porque é o que acontece com os desobedientes, os filhos da desobediência, neste momento presente que a gente vive, infelizmente também serão destruídos, que não seja nem eu e nem você. Vamos dar ouvido à voz de Deus, praticar a sua boa palavra, por meio da fé colocar o seu poder em ação para expulsar e afastar os demônios, os principados e as potestades com suas setas malignas, a fim de nos provar, nos tentar, nos perseguir e aí vai. Se estivermos firmes na rocha inabalável que é Cristo, venceremos todos os dias maus. Triunfaremos sempre em o nome do Senhor Jesus. Para cada dia de vergonha, dupla honra. Bom, então vimos que o que está no centro e no coração de Deus é o gerar filhos. Também notamos que a descendência de Caim, a Bíblia relata o que eles fizeram. E já na descendência de Sete, a Bíblia relata que eles geraram filhos e filhas e ainda diz o tempo que eles viveram. Isso então nos traz a mente, ou o entendimento, de que eles passaram aos olhos de Deus. Já a geração de Caim, que fizeram coisas, não passaram. Por que não passou? Porque eles não geraram filhos. Eles fizeram coisas. E como já foi dito, se estivesse nos nossos dias de hoje, estariam estampados aí nas capas de revistas, nos melhores canais de emissoras de televisão, chamados artistas, ídolos, e aí vai. Uma pergunta tem que ser feita para mim e para você aqui. Qual descendência você quer ser? Ou qual descendência você está sendo? A de Caim, que faz alguma coisa para tornar o nome célebre? Ou a geração de Sete, que andou segundo a vontade de Deus? E Deus abençoou e disse: cresça, multipliquem-se e encha a terra. A geração de Sete seguiu estes passos. A geração de Sete voltou a adorar e a invocar ao Senhor. Mas infelizmente a geração de Adão não deu certo. O primeiro começo de Deus não deu certo. O diabo conseguiu atrapalhar todo um grande projeto. Mas é claro que, graças a Deus, no meio de tudo isso existia uma família, existia uma pessoa que temia ao Senhor. E esta pessoa é Noé. O segundo começo de Deus começa em Noé. É algo maravilhoso, gente. Capítulo de número 9, Nós temos então a geração de Noé. O primeiro começo se passa, a gente, claro, viu em Gênesis no capítulo de número 5, 4 e 5, a gente viu ali as duas narrativas, aonde as primeiras palavras do Senhor: seja fecundo, encha a terra, multiplicai-vos. Enfim, essa é a vontade de Deus. Gere filhos para mim. Hoje em Cristo, ide por todo mundo, pregue o evangelho. Filhos espirituais é o que Deus quer que nós hoje ganhamos, conquistemos para levar para a glória. Deus chama a Noé. É algo tremendo isso, Antes do dilúvio, o homem cai a tal ponto que precisou sofrer o juízo. 2 caminhos foram colocados diante de você, diante de mim. E Deus é tão bom, Ele é Pai. Escolha o caminho da bênção, filho, você vai bem. Se você andar sobre este caminho, por este caminho você vai bem. Bom, gente, então nós temos aí, no capítulo de número 9, no versículo de número 1, o Senhor dizendo a Noé: seja fecundo, multiplicai-vos e encha a terra. Depois que todo mundo morreu, esta família ficou com o projeto de Deus para a vida de Noé, aonde Deus pede para ele fazer uma arca, e ao fazer esta arca ele coloca ali os animais de toda a espécie, macho e fêmea, porque é assim que se pode continuar uma população ou uma civilização. Não tem outra forma. Se você colocar 2 homens em uma ilha, os 2 últimos homens, vamos dar um exemplo assim, em uma ilha, e por lá eles ficarem anos,
Quando você voltar lá, claro, já morreram. Somente os dois estiveram lá nesta ilha. Não tem civilização. Mas se você deixar um homem e uma mulher em uma ilha perdida, nunca mais ninguém vai conseguir encontrar. Mas lá na frente, sei lá, alguém encontra. Depois de muitos e muitos anos, ali existirá uma civilização. Porque o homem e a mulher, assim como Deus criou, se juntando, se unindo, eles fazem o que Deus quer que façamos. Filhos. Fecunda, multiplica e enche a terra. Isso é bom para a gente entender porque é pecado homem com homem, ou varão com varão, ou varoa com varoa, se deitarem, se inflamarem. Isto é pecado, isto infelizmente levará as pessoas que praticam ao inferno. Deus ama o pecador, mas o pecado ele não tem condições de estar aliançado e ligado no pecado. Você foi feito homem e você foi feito mulher, macho e fêmea, porém é claro da espécie homem, que no caso é o próprio Espírito de Deus, para fecundar, para multiplicar-se, para encher a terra. Hoje é claro, diferente. Filhos espirituais é o que Deus em Cristo quer que nós façamos. Vamos ganhar almas para Jesus. Segundo o começo de Deus em Adão, Deus então faz a mesma coisa que fez com Noé. Segundo o começo de Deus então em Noé. A mesma coisa que Deus fala a Adão, Deus fala a Noé. Eu te abençoo, seja fecundo, multiplique-se, enche a terra. Noé e a sua esposa fizeram o que tinha que ser feito. Os seus filhos, que ali também estavam com as suas esposas, fizeram a mesma coisa, obedeceram a Deus, ou o que está no centro do coração de Deus, que é ser fecundo, multiplicar e encher a terra. Então nós vemos aí a descendência da humanidade através de Noé, mais uma vez enchendo a terra. Porém, mais uma vez o homem peca. A gente chega com a geração de Noé, sabe aonde? Na Torre de Babel. A Torre de Babel nos traz o quê? Homens parando totalmente para tornar os seus nomes célebres e para não mais obedecer a Deus na questão de vamos encher a terra. Vamos ficar aqui e aqui a gente vai morar. E nós vamos fazer uma torre, e essa torre vai chegar e tocar lá nos céus, e o nosso nome vai ser engrandecido. Não vamos encher terra coisa nenhuma, vamos parar aqui. Gente, o homem volta mais uma vez a pecar contra a vontade de Deus. Ele prefere fazer a torre do que gerar filhos. Até é bom a gente parar aí para pensar, né? Gerar filhos traz pressão. Agora, fazer pode até cansar um pouco, mas a gente faz, fica ali feito, a gente é reconhecido pelo que fez e não tem mais que fazer, mais nada, já está feito. Não traz pressão nenhuma, não tem que estar chorando com quem você gera no Espírito de Deus, não tem que estar cuidando nas madrugadas, acordando, deixando o seu descanso para ir visitar, para, enfim. Gerar filhos traz pressão. Agora fazer alguma coisa só cansa a gente e torna o nosso nome célebre, dependendo do que fizermos. E vamos lá, né? Tudo que a gente quer fazer, por trás está o querer ser reconhecido pelo que foi feito. Mas nós vemos que esta geração do fazer alguma coisa é a geração de Caim. Não agradaram a Deus. Foram amaldiçoados. A descendência dele foi amaldiçoada. Já a geração de Sete foi diferente. A bênção de Deus acompanhou e acompanha até o dia de hoje. Se não fosse essa geração que obedeceu à vontade de Deus de gerar filhos, nem Jesus teria vindo. Temos agora então a descendência de Noé chegando à Torre de Babel. Mais uma vez o homem pecando contra Deus, não querendo fazer a sua vontade.
vemos o Senhor dizendo, vamos descer, e confundir a língua deles. Porque eles estão tão entusiasmados, pensando na mesma coisa, tão focados e em concordância, que eles vão chegar no final de tudo isso que eles estão querendo chegar. Vamos descer, desce e confunde as línguas. Por que Deus faz isso? Ali, os idiomas de toda a terra passa a estar na vida de todos da descendência de Noé. Isso faz com que eles se espalhem pela terra. Aonde eu estou hoje no Canadá, aqui fala a língua inglesa e também francesa. E também o português do Brasil, por eu estar aqui, e o português de Portugal, e o português angolano. Porém, a língua dominante é o inglês da Inglaterra. Bom, mas vamos lá. Idiomas foram colocados naquele momento da Torre de Babel. Por isso existem hoje as línguas. E isto fez com que eles não ficassem ali, porque não era a vontade de Deus que eles ficassem ali. A vontade de Deus, nós já estamos estudando, é que eles vão, multipliquem-se e enchem a terra. E uma outra coisa que a gente vê nessa parte, tudo bem que foi negativo, foi ruim o que eles fizeram, desobedeceram a Deus, mas Deus nos revela algo que o seu próprio filho disse: se 2 de vós concordarem acerca de alguma coisa na terra, é concordado no céu. Ei, gente, isso é demais. Deus desce e fala assim, vamos descer, porque se a gente não descer agora, eles vão conseguir fazer o que eles estão querendo. Ou seja, se nós estivermos, como eu já falei no começo de todas as aulas aqui, para você principalmente, que está comigo nesta batalha, nesta empreitada deste ministério da MCA International Church, devemos falar a mesma coisa, pensar a mesma coisa, falar a mesma língua. Para quê? Para não existir divisão, dissensão, para a gente chegar onde Deus quer que nós cheguemos, com o chamado de Deus para a nossa vida. E aí a gente aprende então aí nesse momento que se Deus deixassem eles se comunicando ou pensando a mesma coisa e tendo ali a direção e as diretrizes porque eles se entendiam, ia complicar as coisas. Deus desce, confunde as línguas e aí eles têm que se esvair ou saírem pela terra. Hoje existem os continentes, hoje existem povos, populações, civilizações, existem vários idiomas, várias línguas faladas por todo o mundo por conta deste dia. Então, segundo o começo de Deus, a gente vê que também não agradou a Deus. Não deu certo, chegou em Babel. E Babel, logo mais à frente, no decorrer da história bíblica, chega em Babilônia. E, no decorrer de tudo, em Apocalipse, a Grande Babilônia. Meu Deus! Que geração você quer ser? A geração de Caim, dos que fazem alguma coisa, ou a geração de Sete, que geram para Deus? Quero deixar claro aqui que este paradigma do fazer e do gerar está dentro da nossa igreja. Ou, vamos dizer assim, da igreja do Senhor. Não estou falando da MCA, da Assembleia, não estou falando de placas denominacionais. Este paradigma do fazer e gerar está dentro da igreja, aonde tem, no caso, essas denominações. Nós podemos colocar como igreja de programas e igrejas que geram filhos para Deus. Nós temos então hoje na igreja descendência de Caim e também descendência de Sete, mesmo que aceitaram a Jesus. Tem pessoas que acham que fazendo alguma coisa na igreja, fazendo a comida para levar para um arraiá, fazendo um show com iluminação, com tudo, fazendo estas coisas, ela está ali agradando a Deus. Ela até se sente bem fazendo estas coisas. Nossa, o nosso evento foi bom, a energia não caiu, o som estava maravilhoso. Gente, eu tô falando do que eu sei. Eu já fui descendência de Caim, geração de Caim. Graças a Deus estou liberto em nome de Jesus. Desde 2004, como eu já disse para vocês, 2003, 2004, eu estou liberto destas coisas para a glória de Deus em nome de Jesus. A descendência de Caim está no sistema religioso. Agora a descendência de Sete está no Jesus das Escrituras. Oh, glória a Deus. É cidadão do céu. Você está aprendendo o que é ser cidadão do céu. Segundo o começo de Deus, Noé. Sua geração, Babel. Vamos tornar o nosso nome célebre. Descendência de Caim gosta disso. Interessante que Deus pediu para Noé fazer uma arca.
E ele não teve um ministério de fazer arcas ou de construção de arcas. Ele fez somente uma arca, porque existia um propósito: salvar a humanidade. Ei, a geração de Caim, olhando Noé, fazendo a arca. Por que você está perdendo seu tempo fazendo essa arca? É porque vem o dilúvio aí e nós ficaremos protegidos dentro da arca. Ah, tá perdendo tempo, passando a vida construindo arca. Uma arca, você tá maluco? Quem vai matar, quem vai morrer? Diz a palavra que eles casavam-se, que eles estavam ali trabalhando, estavam vivendo normalmente, como nos dias de hoje. A arca representa a salvação. Noé, um tipo de Cristo. Cristo, oh aleluia, trouxe a arca pra gente. O reino de Deus é a arca. O evangelho é a arca. Jesus é a arca, podemos dizer assim. Estamos pregando. Estamos chamando as pessoas hoje para entrar na arca, que é Cristo. Porque Cristo é a salvação de toda a humanidade perdida. Bom, são coisas maravilhosas. Glória a Deus, aleluia. Segundo o começo de Deus em Noé, porque Deus não sabe fazer as coisas? Deus te deu livre-arbítrio. Quem escolhe e quem controla todas as coisas é você. Lembra que a gente falou que Deus não controla ninguém? Se Ele me controlasse, eu não pecaria mais, você também não. Jesus controlou o quê? Controlou o mar, bravio, o vento, a tempestade, os peixes. Vai para a rede, pesca maravilhosa. Nunca mais nasça fruto de ti. Para figueira, figueira morreu. Jesus não controlou seus discípulos. Jesus, como um líder exemplar, transferiu a liderança a estes que se tornaram também líderes, com autoridade, domínio, poder e honra. Que a gente já estudou isso. Volta na aula lá para você aprender, tá bom? Cidadãos dos céus, imagem e semelhança, volta lá. Mas se você já entendeu, então siga adiante nessa aula aqui. Então, primeiro começo de Deus, abençoou Adão, não deu certo. O povo peca, dilúvio chega. Segundo começo de Deus, Noé, chega em Babilônia. Babel, que depois, claro, Babilônia. Chega em Babel, também não resultou coisa boa. Vimos que Deus abençoou Adão e na segunda vez, Deus abençoa a Noé. Porém, eles fazem o que Deus falou. Cresça, multiplique, enche a terra. Ok. Mas não chegou na vontade de Deus, não chegou na obediência que Deus requer de toda a humanidade, de todo homem, a sua boa palavra. Para quê? Para viver bem. Para viver como se Adão e Eva não tivessem pecado, os filhos deles pudessem comer da árvore da vida, porque a árvore da vida, ela dá eternidade. Hoje Jesus, esta palavra que a gente está pregando, é a árvore da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Todo mundo que come e bebe tem vida em si mesmo. Aquele que não come e não bebe, que não participa do meu corpo, não tem vida em si mesmo. A gente vai entendendo e compreendendo todas as coisas agora, não é verdade? É simples e descomplicado as coisas de Deus. Atente-se para o chamado de Deus e o propósito dele na sua vida. Ele quer que você seja não geração de Caim, mas geração de Sete. Ele quer que você gere filhos para Deus. Não que o fazer alguma coisa está errado. Está errado fazer coisas aonde no fim destas coisas feitas traga para você reconhecimento. Tudo o que fizermos deve existir no final almas, vidas alcançadas para a glória de Deus, filhos gerados em o nome de Jesus. Igrejas de programas que fazem coisas para Deus e acham que está agradando. Igrejas que geram filhos para Deus, a igreja original. Eu quero fazer parte desta igreja e quero que você, MCA International Church, venha comigo. Que não sejamos crentes, cristãos, de uma igreja de programas. E é claro que vai crescer essa questão de ganharmos almas para Jesus,
de irmos pelos Connect Groups, pelo, né, MCI Street, pelas ruas, enfim, é fazer alguma coisa. É claro que no fim de todos, de fazer e de gerar, o final é agradável, a gente sabe disso, mas o fim tem que ter filhos espirituais, porque se não tiver filhos espirituais, de nada vai valer. Até quando a gente vai ficar pregando para crentes? Até quando a gente vai ficar fazendo festa para crentes? Temos que fazê-las, mas temos que trazer almas para Jesus nestes eventos que fizermos, nestas saídas, né? Cultos ar livres, visitas nos lares. Almas devem ser alcançadas, porque senão de nada vai valer. Que valor tem você falar bom dia para aquele que te conhece? Que valor tem você dar a mão para aquela pessoa que te conhece? Que graça tem você dizer que ama aquele que ama você também? Vamos amar como Cristo amou a igreja. Vamos entender este primeiro propósito de Deus que está no coração dele há anos e continua e veio por meio de Cristo para abrir os nossos olhos, para continuarmos fazendo filhos espirituais, fazendo filhos, gerando filhos para Deus. Ei, vamos pro terceiro começo. Tem mais coisa boa aí pra gente falar. Eu sei que tá grande o vídeo, mas vale a pena assistir, vale a pena entender esta aula para você poder chegar no estado, na estatura de varão perfeito, como Deus quer que sejamos. Deus quer que cresçamos no conhecimento. Deus está buscando o aperfeiçoamento dos santos. Vamos lá, gente. Vamos crescer no conhecimento de Deus. Aí vai ficar fácil viver os dias que infelizmente são maus. Passaremos de cabeça erguida por qualquer batalha e guerra que vier contra nós. E em o nome de Jesus, venceremos. Próxima aula, então. Próximo vídeo. Terceiro começo de Deus. Bora lá, então. O que está no centro do coração de Deus, né? O paradigma do fazer e gerar. Descendência de Caim ou descendência de Sete. Fomos abençoados. Como é que é a nossa situação agora? Qual é o terceiro começo de Deus? Vamos ver. Deus abençoou Adão, abençoou Noé. Será que ele abençoa o terceiro? Ou o próximo ser humano, imagem e semelhança dele, que ele contou com ele? Bora lá então para a terceira aula, o terceiro começo de Deus. Deus te abençoe.